Meu nome é Marta Kendrick, e a história que estou prestes a compartilhar com você é muito mais do que um mero relato de eventos, é um aviso sagrado, uma mensagem divina que me foi revelada durante uma experiência angustiante, mas profunda, que mudou minha vida para sempre. Preciso que você entenda que o que estou prestes a lhe contar não é um sonho ou um exagero, mas uma verdade que vivi. Este momento ocorreu em 15 de março de 2024, exatamente às 23h47. Eu estava dirigindo para casa depois de terminar meu turno no hospital, onde trabalho como enfermeira. A chuva caía pesadamente, caindo em torrentes, tornando quase impossível enxergar mais do que alguns metros à frente do meu carro. Minha mente estava focada em chegar em casa, em tomar um longo banho quente e finalmente descansar um pouco. Mas, em um instante, tudo mudou. Um caminhão vindo da direção oposta perdeu o controle, aquaplanou e desviou para minha faixa. Lembro-me dos faróis ofuscantes, do guincho ensurdecedor dos pneus e, então, nada. Os médicos mais tarde me informaram que eu estava clinicamente morto por 23 minutos, mas o que experimentei durante esse tempo pareceu uma eternidade. Durante aqueles 23 minutos, Jesus me mostrou coisas que estavam muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Não foi apenas um vislumbre do céu ou do inferno, foi uma revelação profunda sobre o que está por vir neste mundo e como devemos nos preparar, espiritualmente, mentalmente e fisicamente, para o futuro. O momento do impacto não foi doloroso da maneira que se poderia esperar. Em vez disso, senti uma sensação repentina de leveza, como se meu espírito estivesse sendo gentilmente erguido do meu corpo. Eu me vi lá embaixo, caído sobre o volante enquanto os paramédicos trabalhavam freneticamente para me reanimar. Mas isso foi apenas o começo. Em um instante, fui cercado pela luz mais radiante que já encontrei. Não foi dura ou ofuscante, foi puro amor manifestado. Conforme eu me movia em direção a essa luz avassaladora, tomei consciência de uma presença ao meu lado. Eu soube instantaneamente que era Jesus. Ele não parecia exatamente como é frequentemente retratado em pinturas, mas sua presença era inconfundível. O amor, a autoridade, a paz que irradiava dele eram tão poderosos que eu imediatamente caí de joelhos em adoração. Marta, ele disse, e sua voz ressoou profundamente dentro de mim, vibrando através de cada fibra do meu ser. Eu te trouxe aqui com um propósito. O que você está prestes a ver deve ser compartilhado, pois o tempo é mais curto do que muitos imaginam. Jesus então começou a me mostrar uma série de visões sobre o futuro próximo. Vi longas filas de pessoas se estendendo por quilômetros, pessoas desesperadas, famintas e cheias de medo. Acima delas, telas enormes exibiam mensagens sobre um novo sistema global, um sistema que prometia paz, segurança e prosperidade. Mas, abaixo da superfície, havia algo profundamente preocupante. Observei as pessoas se depararem com uma escolha: aceitar uma marca que lhes daria a capacidade de comprar comida, ter acesso a cuidados de saúde e viver em sociedade, ou recusá-la e enfrentar a exclusão. A tecnologia por trás dessa marca estava além de qualquer coisa que poderíamos compreender hoje. Não era apenas uma marca física, de alguma forma, alterava a conexão das pessoas com Deus. Jesus me explicou que, à primeira vista, esse sistema pareceria benéfico. Ele prometeria resolver a fome global, eliminar a pobreza e unir a humanidade sob uma governança global. Muitos cristãos seriam enganados a acreditar que isso era compatível com sua fé. Mas Jesus me mostrou que aceitar essa marca cortaria a capacidade de alguém de se conectar com o Espírito de Deus. Eu vi as imensas dificuldades enfrentadas por aqueles que recusaram a marca. Eles não podiam comprar comida. Eles não podiam acessar suas contas bancárias. Eles eram rejeitados e tratados como párias. Mas no meio dessa escuridão, Jesus revelou algo notável para mim: comunidades de crentes que se prepararam com antecedência. Esses crentes se uniram para formar fortes redes de apoio, cultivando sua própria comida, compartilhando recursos e, o mais importante, permanecendo firmes em sua fé. É por isso que estou mostrando essas coisas a vocês, disse Jesus. Meu povo deve começar a preparar seus corações e mentes agora. Eles devem fortalecer sua fé e construir comunidades de crentes que apoiarão uns aos outros durante as provações que virão. Ele então me mostrou como simples atos de preparação podem fazer toda a diferença. Vi famílias aprendendo a cultivar sua própria comida em pequenos espaços, vizinhos se reunindo para compartilhar recursos e crentes se reunindo em casas para adorar, encorajar e levar uns aos outros. Mas o mais importante, vi pessoas aprofundando seu relacionamento com Deus por meio da oração e mergulhando em sua palavra. Jesus então me levou mais alto, e eu pude ver a terra inteira. O que eu vi partiu o meu coração. Cidades estavam em caos, desastres naturais estavam aumentando em frequência e gravidade, e uma profunda escuridão espiritual estava se espalhando pelo globo. Mas em meio a essa escuridão avassaladora, algo lindo aconteceu. Eu vi pontos de luz aparecendo em todo o mundo, crentes que haviam recusado a marca e estavam firmes em sua fé, inabaláveis apesar da escuridão avassaladora.
Essas luzes ficaram mais brilhantes, conectando-se umas com as outras, criando uma rede de esperança e força. Marta, disse Jesus, diga a eles que a escuridão que eles veem chegando não é o fim da história. Diga a eles que estou levantando um povo que andará em poder e autoridade sem precedentes. Eles realizarão milagres maiores do que os que a igreja primitiva experimentou, mas esse poder só virá para aqueles que entregaram completamente suas vidas a mim. Ele então me mostrou como a marca seria introduzida como a solução para uma série de crises globais. Ela seria comercializada como uma forma de prevenir roubo de identidade, parar o terrorismo e garantir a distribuição justa de recursos. Ela pareceria tão lógica, tão necessária, que muitos a aceitariam sem questionar. Mas Jesus revelou algo crucial: a marca não era meramente sobre comprar e vender. Era uma porta para forças espirituais assumirem o controle daqueles que a aceitassem. Vi como essa marca gradualmente começaria a mudar o pensamento das pessoas, levando-as a se tornarem cada vez mais hostis ao verdadeiro cristianismo, enquanto acreditavam que estavam se tornando mais iluminadas espiritualmente. Testemunhei algumas igrejas alterando seus ensinamentos para se alinharem a esse novo sistema, afastando-se ainda mais da verdade bíblica, enquanto mantinham uma forma de religião. Mas também vi um remanescente fiel, crentes que viram através do engano e permaneceram firmes em sua fé, mesmo com grande custo pessoal. Jesus então me mostrou maneiras específicas pelas quais os crentes poderiam se preparar. Ele enfatizou a importância de memorizar as Escrituras, pois as Bíblias físicas podem se tornar escassas nos próximos dias. Ele também enfatizou a necessidade de os crentes aprenderem a ouvir claramente sua voz e confiar em sua orientação, mesmo quando o mundo ao redor deles está em turbulência. Vi famílias ensinando seus filhos a cultivar sua própria comida, como viver de forma simples e como manter uma fé inabalável em meio à pressão. Mas, mais importante, vi pais ensinando seus filhos a cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Jesus Cristo. O tempo que está chegando, disse Jesus, exigirá que meu povo ande pela fé, não pela vista. Muitos dos sistemas em que eles confiaram entraram em colapso, mas eu nunca os decepcionarei. Aqueles que verdadeiramente me conhecem experimentarão provisão e proteção sobrenaturais. Ele me mostrou como alguns crentes receberiam orientação divina para se mudarem antes que grandes eventos se desenrolassem, enquanto outros seriam levados a permanecer onde estavam e se tornariam pilares de força para suas comunidades. A chave não era a localização, mas ser sensível à sua voz e obediente à sua direção. Eu vi a importância crítica de os crentes estarem livres de dívidas e apegos materialistas. Aqueles que simplificaram suas vidas e aprenderam a viver com menos estariam melhor posicionados para ajudar os outros e manter sua independência do sistema. Esses crentes seriam aqueles que, nos tempos mais sombrios, brilhariam intensamente como faróis de esperança e força para o mundo. Jesus me revelou uma visão que me comoveu profundamente, uma que trouxe lágrimas aos meus olhos. Vi inúmeros indivíduos que, tendo aceitado a marca, foram repentinamente confrontados com a horrível percepção de seu erro. Eles estavam desesperados, implorando por uma maneira de desfazer sua decisão, mas era tarde demais. O elo espiritual que antes permitia o arrependimento havia sido rompido. Não haveria como voltar atrás. Foi por isso que Jesus enfatizou que o aviso precisava ser entregue agora, antes que fosse tarde demais. Ele disse: uma vez que o sistema esteja em vigor, a escolha será final. Meu povo deve estar preparado com antecedência e ajudar os outros a entender o que realmente está em jogo. Ele então me mostrou como a marca seria apresentada ao mundo, não como uma ferramenta de controle, mas como uma solução benevolente e humanitária para problemas globais. Haveria argumentos persuasivos a seu favor, argumentos sobre a prevenção do tráfico de crianças, coibição da imigração ilegal e garantia de acesso equitativo à assistência médica. Até mesmo alguns líderes religiosos endossariam, alegando que ela se alinhava com os valores cristãos. Mas Jesus deixou bem claro: aceitar a marca seria uma decisão permanente e irreversível que separaria as pessoas de seu espírito para sempre. Ele me mostrou que essa marca começaria lentamente a alterar o DNA humano, transformando indivíduos em algo menos que humano, híbridos que não poderiam mais experimentar o renascimento espiritual. Percebi então o quão crítico seria para os crentes estarem firmemente enraizados na sã doutrina, para terem um profundo entendimento do porquê essa marca não era apenas uma ferramenta financeira, mas uma ameaça espiritual. Não era apenas sobre a capacidade de comprar ou vender, era sobre preservar nossa identidade como seres criados à imagem de Deus, seres capazes de comunhão íntima com seu Espírito. Então, Jesus me mostrou um vislumbre da glória que aguardava aqueles que permaneceram fiéis. Vi crentes operando em níveis extraordinários de autoridade espiritual, curando os doentes, multiplicando alimentos, até mesmo comandando o clima. Esse nível de autoridade, no entanto, era reservado para aqueles que haviam rendido totalmente suas vidas a ele e se recusado a se comprometer com os sistemas do mundo. Os dias vindouros, explicou Jesus, seriam cheios de dificuldades, mas também seriam marcados pela glória para seus fiéis seguidores. Aqueles que verdadeiramente o conheciam, que tinham um relacionamento íntimo com ele, andariam em poderes e autoridades que surpreenderiam o mundo,
poderes não vistos desde os dias da Igreja primitiva. No entanto, essa autoridade viria somente por meio de rendição total e uma confiança inabalável nele. Ele revelou que muitos crentes seriam protegidos sobrenaturalmente durante esses tempos. Alguns se tornariam invisíveis aos sistemas de vigilância, enquanto outros veriam suas provisões milagrosamente multiplicadas. No entanto, ele deixou claro que esses milagres não ocorreriam por meio de rituais ou fórmulas religiosas, eles viriam como resultado de um relacionamento próximo e pessoal com ele. Eu vi o quão essencial seria para os crentes compreenderem completamente sua autoridade em Cristo. Aqueles que entendessem sua identidade como filhos e filhas amados de Deus, perdoados e justos através do sacrifício de Jesus, andariam em níveis de autoridade espiritual que surpreenderiam até mesmo o mundo descrente. No entanto, Jesus também me mostrou como o inimigo tentaria falsificar esses milagres, usando tecnologia e poder demoníaco para produzir fenômenos sobrenaturais impressionantes, mas vazios. Esses falsos sinais seriam desprovidos da única coisa que marca o verdadeiro poder divino, amor genuíno e a transformação do coração. Ele alertou sobre a necessidade crítica de discernimento. Os crentes teriam que aprender a distinguir entre manifestações espirituais genuínas e falsas. A medida da autenticidade não residiria em quão espetacular ou inspiradora a manifestação parecesse, mas se ela se alinhasse com o caráter de Deus e sua palavra escrita. Vi que alguns crentes seriam chamados a se posicionar em desafio aberto ao sistema, resistindo corajosamente à marca e sua implementação. Outros seriam chamados a servir silenciosamente nos bastidores, operando de maneiras que outros nunca poderiam ver. Ambos os papéis eram de vital importância, e o sucesso não viria de imitar as ações dos outros, mas de seguir a liderança específica de Deus para cada indivíduo. Jesus também me mostrou quão crucial seria para os crentes manterem a unidade, apesar das diferenças sobre questões doutrinárias menos essenciais. A perseguição que se aproximava forçaria os verdadeiros crentes a se unirem, focando nas verdades centrais de sua fé enquanto deixavam de lado divisões mesquinhas e rótulos denominacionais. Vi como muitas estruturas tradicionais de igrejas ruiriam sob pressão, mas novas redes de crentes surgiriam, construídas em relacionamentos profundos e genuínos e apoio mútuo em vez de hierarquia formal. Essas novas redes se tornariam a base da resistência contra o sistema de marcas. Ao olhar para o papel da tecnologia moderna, vi que ela seria uma bênção e uma maldição. Embora permitisse a implementação global do sistema de marcas, também forneceria um meio para os crentes se conectarem, apoiarem uns aos outros e compartilharem recursos de maneiras nunca antes possíveis. Jesus enfatizou a importância dos crentes desenvolverem habilidades práticas, habilidades como agricultura, consertar ferramentas e atender às necessidades físicas dos outros. Enquanto ainda priorizam sua saúde espiritual, aqueles que pudessem prover as necessidades práticas dos outros encontrariam oportunidades abundantes para compartilhar o Evangelho e fortalecer os companheiros crentes em meio à adversidade. Jesus também revelou que algumas regiões implementariam um sistema de marcas antes de outras, criando santuários temporários onde os crentes poderiam se reunir para apoio mútuo. No entanto, ele enfatizou que, embora a preparação física fosse importante, ela nunca poderia ter precedência sobre a prontidão espiritual. Ele me mostrou o quão vital seria para os crentes entenderem o poder do seu sangue, pois ele ofereceria proteção espiritual durante as provações vindouras. Aqueles que realmente compreendessem o significado do sacrifício de Cristo andariam em proteção e autoridade divinas que seriam incompreensíveis para os outros. Vi como a marca acabaria sendo vinculada a uma nova religião global, um sistema que misturava elementos de muitas religiões, mas estava em oposição direta ao verdadeiro cristianismo. Esse novo sistema religioso promoveria unidade e paz, mas apenas ao custo de perseguir aqueles que se apegavam à verdade exclusiva do Evangelho. Jesus enfatizou o quão importante seria para os crentes entenderem os princípios da guerra espiritual. Aqueles que conheciam sua autoridade em Cristo e como permanecer firmes contra os ataques do inimigo seriam essenciais para ajudar outros a navegar nas provações que viriam. Nessa visão, também vi quantos receberiam argumentos religiosos convincentes para aceitar a marca. Líderes teológicos tentariam racionalizar a aceitação da marca, criando confusão e divisão dentro da igreja. Jesus alertou que a proteção contra o engano não viria do raciocínio intelectual, mas de um relacionamento profundo e pessoal com ele. Aqueles que regularmente comungavam com ele não seriam influenciados por argumentos inteligentes ou sinais falsos. Finalmente, vi como alguns crentes experimentariam provisão sobrenatural, muito parecido com Elias sendo alimentado por corvos ou o óleo da viúva sendo milagrosamente multiplicado no tempo de Eliseu. No entanto, Jesus deixou claro que esses milagres não viriam de seguir uma fórmula ou ritual definido, mas da obediência e relacionamento com ele. Ele me mostrou o quão crucial seria para os crentes manter a alegria e a paz, mesmo diante de grandes adversidades. Aqueles que pudessem se alegrar no Senhor, não importando suas circunstâncias, se tornariam testemunhas poderosas e obteriam força para a longa e difícil jornada que os aguardava. Jesus também me mostrou quantos crentes fortes, inicialmente inabaláveis em sua fé, acabariam sendo desgastados pelo medo e pela incerteza. Com o tempo, eles podem comprometer suas crenças.
Ele enfatizou a necessidade de os crentes encorajarem uns aos outros e manterem sua esperança e perspectiva intactas, especialmente durante tempos sombrios. Somente permanecendo enraizada na fé e na unidade a Igreja poderia suportar os desafios que estavam por vir. Ele revelou o plano do inimigo de semear sementes de dúvida e medo, usando falsas profecias e previsões terríveis para desestabilizar os corações e mentes dos fiéis. A chave para permanecer firme diante desses desafios não estaria na força humana, no intelecto ou em estratégias astutas, mas sim em permanecer ancorado na palavra de Deus e nutrir uma comunhão profunda e pessoal com Ele. Seria vital resistir à tentação de ser influenciado por novas revelações dramáticas ou visões enganosas. Vi que alguns crentes seriam chamados para intervir e ajudar aqueles que, apesar de inicialmente aceitarem a marca, ainda não haviam abraçado totalmente sua implementação. Haveria uma breve, mas preciosa janela de tempo durante a qual eles poderiam reverter sua decisão, uma oportunidade que desapareceria assim que o estágio final do processo tivesse começado. Jesus deixou claro que as provações que viriam não seriam conquistadas somente por meio de esforços humanos. Superar os desafios exigiria dependência total dele. Aqueles que aprenderam a viver em confiança diária, momento a momento, em sua orientação se encontrariam caminhando em sabedoria e provisão sobrenaturais, recebendo exatamente o que precisavam na hora certa. Vi quantos seriam atraídos para o compromisso, cedendo gradualmente a pequenas concessões aparentemente insignificantes, o que eventualmente os levaria a aceitar a marca. A chave para resistir a isso era traçar limites firmes desde o início, recusar-se a se comprometer e ter a coragem de enfrentar as consequências imediatas em vez de tentar encontrar um meio-termo. Foi-me mostrado como alguns crentes seriam milagrosamente transportados para diferentes locais, muito parecido com Filipe no livro de Atos, permitindo-lhes cumprir os propósitos de Deus em lugares que não poderiam ter alcançado de outra forma. Outros receberiam força extraordinária ou a capacidade de ficar sem dormir quando a situação exigisse. No entanto, esses dons milagrosos não seriam dados para ganho pessoal ou para impressionar os outros, eles seriam concedidos apenas conforme necessário para cumprir as tarefas específicas em questão. Jesus também revelou a importância de manter o bem-estar físico e mental tanto quanto possível. Os crentes que aprenderam a administrar o stress por meio da oração, ao mesmo tempo em que mantinham hábitos saudáveis, estariam mais bem equipados para cuidar dos outros em tempos de crise. Vi que alguns crentes receberiam a responsabilidade de documentar e compartilhar os eventos que se desenrolavam ao redor deles, criando recursos que fortaleceriam e encorajariam seus companheiros crentes. Outros seriam dotados de habilidades tecnológicas, permitindo-lhes criar redes de comunicação seguras para cristãos em perigo. Um desafio fundamental seria aprender a navegar na tensão entre se envolver com os sistemas do mundo quando necessário e manter uma separação necessária deles. A sabedoria seria essencial para saber quando se envolver e quando recuar. Jesus enfatizou que a maior forma de proteção não seria encontrada na preparação física ou em se esconder, mas em vestir a armadura completa de Deus e andar em relacionamento próximo com Ele. Aqueles que realmente entendessem sua identidade em Cristo andariam em autoridade tão poderosa que confundiria os sistemas e governantes do mundo. Quando meu tempo com Jesus chegou ao fim, Ele transmitiu uma mensagem final de esperança. Diga ao meu povo, Ele disse, que embora o que está por vir seja realmente difícil, também será um tempo de poder e autoridade sem precedentes para aqueles que permanecerem fiéis. A escuridão será avassaladora, mas minha luz dentro do meu povo brilhará mais forte do que nunca. Senti-me sendo puxado de volta para o meu corpo, e pouco antes de retornar, Jesus me abraçou uma última vez. O amor que senti naquele momento foi indescritível, puro, perfeito e abrangente. Quando abri meus olhos no hospital, eu estava mudado para sempre. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação milagrosa, mas o que me impressionou ainda mais profundamente foi a clareza e a urgência da mensagem que me foi confiada. Eu sabia que tinha que compartilhar essa visão, não para criar medo, mas para preparar os crentes para o que está por vir e encorajá-los com a esperança e o poder que estão disponíveis em Cristo. A experiência que compartilhei não tem a intenção de assustá-lo, mas de prepará-lo. Jesus revelou essas verdades por seu profundo amor por seu povo. Ele deseja que estejamos prontos, não apenas para sobreviver, mas para prosperar, ajudando outros nas provações que virão. Lembre-se, a verdadeira preparação não é apenas física, é a intimidade espiritual com Jesus Cristo. Aqueles que o conhecem profundamente, verdadeiramente o conhecem, andarão em um poder e autoridade que surpreenderão o mundo. Sim, a escuridão à frente será real e intensa, mas sua luz dentro de seu povo brilhará mais forte do que nunca. O que compartilhei hoje é apenas um vislumbre do que me foi mostrado, e apenas uma pequena parte do que me foi permitido revelar neste momento. Se você está ouvindo isso e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu o encorajo, não espere. O momento de se preparar é agora. O momento de cultivar esse relacionamento íntimo com Ele é hoje. Obrigado por ouvir minha história. Que Deus o abençoe e o mantenha forte nos dias que virão.